Quem é Vladimir Putin? Como e quando ele chegou ao poder? Se você se interessa por esse assunto, continua comigo que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Bom, hoje eu vim trazer mais uma resenha de livro aqui para vocês. O livro de hoje é Putin, a face oculta do novo czar. Como o título já dá a entender, não é um livro muito elogioso em relação ao Putin. A autora, a Masha Gessen, eu espero que eu esteja pronunciando o nome dela corretamente, ela é uma jornalista e uma ativista LGBT. Por que eu tô falando isso? Eu acho que por conta disso ela tem um certo ranço do Putin. Porque a gente sabe que o Putin, nessas questões, é um conservador. Mas, assim, ela poderia criticá-lo em relação a essas políticas dele sem problema nenhum. O que me incomodou é que no livro ela também é bastante parcial. Ela não consegue trazer uma narrativa assim objetiva. Ela vai tentar pintar o Putin como se ele fosse uma espécie de psicopata, aquele cara sem sentimentos, aquele cara sem escrúpulos, disposto a tudo. E assim, a gente sabe que o Putin não é nenhuma flor que se cheire, não é nenhum cordeirinho, mas eu tava esperando assim uma narrativa menos parcial, uma coisa mais objetiva. Em relação às alegações que ela faz, não são alegações que partiram assim da cabeça dela. Tem outras pessoas acusando o Putin das mesmas coisas, de, por exemplo, corrupção, de ter se aproveitado dos cargos públicos que ele ocupava para não apenas ir enriquecendo, mas ir tomando poder. Isso, assim, são alegações que outras pessoas fazem. Mas, assim, pelo menos nesse livro aqui, ela não traz nenhuma prova, assim, documental que comprove que ele realmente é culpado de tudo que ela acusa ele. Assim, não que eu não acredite, eu realmente acredito que ele fez a maioria das coisas pelas quais ele está sendo acusado, principalmente corrupção. Mas, assim, são só depoimentos de pessoas que ela encontrou, todo mundo, obviamente, contra o Putin, e não tem nada que realmente, nesse livro, embase o que ela está dizendo. Aí você pode se perguntar, mas Raíza, se o livro tem esses defeitos todos, para que você está trazendo aqui para o canal? Por um motivo. Na verdade, por dois motivos. O primeiro é que ela vai relatar como é que era a situação na Rússia no período pós-fim da União Soviética. Um período um pouquinho anterior ao colapso da União Soviética e logo após. Esse período que antecedeu a chegada do Putin ao poder. E essa parte do livro é realmente muito interessante. Assim, eu sabia que a situação na Rússia, nesse período, era realmente catastrófica. Mas eu não imaginei que a coisa estivesse assim, realmente tão caótica quanto o que ela vai relatar nesse livro. E ela vai, assim, entrar em detalhes. Por exemplo, a energia elétrica em São Petersburgo, ela não era fornecida de maneira estável. Uma hora você tinha luz, outra hora você não tinha luz. Parece até o Rio de Janeiro. Por exemplo, nas lojas onde as pessoas podiam comprar as coisas, faltava comida. A pavimentação das ruas estava completamente deficiente. E ela vai falar também do caos político total, porque a União Soviética estava desmoronando ali e havia essa tentativa de partir para uma economia de livre mercado, um governo democrático, só que as pessoas ali, elas nunca tinham tido experiência nenhuma com democracia. Então ela vai relatando como é que as pessoas foram tentando, assim, criar um sistema democrático russo e dos vários problemas que isso deu.
Essa parte é muito interessante. A outra questão que a autora traz, e que eu acho que vale a pena ler o livro por conta disso, é que ela vai falar bastante também da guerra da Chechênia. E esse é um tema, assim, que no Brasil, pelo menos, não tem muito destaque. E ela vai contar, assim, não apenas coisas que aconteceram durante a guerra da Chechênia, mas também após, não apenas ali naquela região da Chechênia, mas também dos impactos que isso teve na Rússia. Ela vai falar, por exemplo, de atentados terroristas, ela vai falar do clima de medo generalizado que existia por conta disso ali na população russa. Então, assim, essa história das circunstâncias ali naquele período ajudam a gente a entender como é que o Putin conseguiu chegar ao poder e por que ele gozava de uma popularidade assim tão grande. Eu não sei como a situação está agora na Rússia, se ele ainda é assim tão popular quanto ele foi. Eu imagino que menos, mas assim, se ele está sendo realmente assim tão odiado pela população russa como a mídia ocidental diz, eu não sei. Mas eu sei que assim, para o cara ter conseguido ficar esse tempo todo no poder, ele tem que ter tido, pelo menos em algum período, uma popularidade grande. E segundo o que a Masha vai relatar pra gente, no começo ele realmente tinha essa popularidade muito grande, porque as pessoas elas estavam completamente desnorteadas por conta do governo do Gorbachev, por conta do governo do Yeltsin, e o Putin apareceu ali quase como se fosse o salvador da pátria. Então as pessoas realmente depositavam esperança nele. O que eu achei bastante interessante é que até muitos chechenos, como ela vai relatar no livro, realmente estavam esperando que as coisas fossem melhorar com o Putin. E, assim, essa é uma das partes em que ela deixa bem claro que ela não é imparcial de forma alguma, porque a gente vê que ela está tendo assim, uma dificuldade enorme para entender que alguns chechenos poderiam ter avaliado realmente a situação ali e achado que o Putin fosse uma boa solução. Aqui a gente não vai julgar se estavam errados, mas assim, ela procura encontrar alguma explicação para isso. Como se essas pessoas estivessem assim completamente bitoladas ou estivessem sendo constrangidas por alguma outra pessoa por conta disso elas irem lá votar no Putin. Sendo que, independentemente da gente concordar ou não com essa decisão desses chechenos, eu acho assim desrespeitoso a gente achar que eles estavam simplesmente assim completamente alienados e por conta disso eles votaram no Putin. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o livro ele tem esses defeitos, é extremamente parcial. E em relação à biografia que ela vai fazer do Putin, assim, se você tem algum conhecimento sobre a vida dele, não vai ser nada de novo, porque ela vai estar trazendo muitas informações assim que são de conhecimento público. Então não vai ter nada assim que você vai dizer, oh meu Deus, eu não sabia disso sobre o Putin, se você tem assim um mínimo de conhecimento sobre a vida dele. Em relação à ascensão dele ao poder, eu também não encontrei assim nada de muito novo na narrativa dela. Então, eu recomendo o livro principalmente pelo retrato que ela vai fazer da Rússia pós-soviética, ali com seus conflitos internos, com guerra da Chechênia, tudo. Por conta disso, o livro vale a pena ser lido. Mas se você está procurando assim um retrato imparcial do Putin, não é um livro para você. Você leia se você quiser ter esse contexto geral ali da Rússia quando o Vladimir Putin ascendeu ao poder. Se você quer outro tipo de informação, não é o livro para você, tá? Mas eu resolvi trazer aqui do mesmo jeito por conta disso. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você conhece similares, se você conhece outros livros que tragam assim
com um retrato do Putin que seja mais bem feito, eu não digo elogioso, tá? Mas uma coisa assim mais imparcial. Deixa o título aqui abaixo que eu vou procurar. Se eu conseguir encontrar, eu vou ler com muito carinho. Certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.